E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e nesse canal a gente fala sobre diversos temas de engenharia civil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no canal e deixe o comentário aí nesse vídeo. Quanto mais comentário, quanto mais curtir você dá, mais o YouTube entrega esse vídeo para cada vez mais pessoas, tudo bem? Então, vamos lá. Olha, existem vários vídeos aqui que eu ensino vocês a dimensionar galpões industriais, seja por meio do SAP, seja por meio de outros programas de dimensionamento estrutural. Só que quando a gente fala de galpão, a gente não pode esquecer também de outros elementos importantes em um galpão, que seria a ventilação natural desse galpão. Muitas vezes, quando os engenheiros se propõem a dimensionar galpões, esquecem desse elemento, o que pode causar problemas no futuro. Tudo bem? Então, quando a gente pensa em galpões, é importante você pensar o seguinte: que em galpões, principalmente quando a gente pensa em galpões industriais, que vão ter elementos ali que podem fazer geração de calor, é importante que você, engenheiro, pense na ventilação natural desse galpão. Para quê? Para que você consiga, assim, regular o clima interno dessa edificação por meio da troca de calor. No geral, quando a gente fala de ventilação natural, a gente está pensando em dois efeitos principais, que é o efeito Venturi e o efeito chaminé, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, tudo bem? Então tá. Então, essa ventilação natural, que a gente vai daqui a pouquinho falar como ela funciona, seria basicamente você pensar em formas de pegar com que esse ar quente que está aqui dentro da sua edificação consiga extravasar. Tudo bem? E assim que haja uma renovação do ar. E quando a gente fala aqui nessa ventilação, e dando destaque ao fato dela ser natural, ou seja, sem a gente pensar em utilizar fontes de energia para que essa ventilação aconteça, a gente pode destacar algumas importâncias disso. Primeiro, isso se torna importante porque é sustentável, né? Ela, como você não vai utilizar nenhuma forma de energia para que essa ventilação ocorra, você vai ter um consumo baixo de energia. Você não vai ter esse consumo de energia ou movimentação mecânica para acontecer essa ventilação. Além disso, a gente garante com essa pensar nessa ventilação natural, garante o conforto térmico e a eficiência energética desse galpão. E principalmente em regiões quentes, como o nordeste do país, você garantir esse conforto térmico é muito importante. E principalmente em lugares quentes, a gente sabe que quando você tem um ambiente que tem um conforto térmico, isso pode até melhorar a produtividade dos trabalhadores e colaboradores que estão ocupando essa região. E nessa época onde que a gente está com o Covid-19, você pensar nessa ventilação natural é uma forma de que o ar desse ambiente seja constantemente renovado e assim você garante, você aumenta, você diminui a probabilidade de ter propagação de doenças nessa região, principalmente, por exemplo, Covid, gripe, etc. E além disso, a gente sempre tem que pensar nas NRs. Em destaque, a NR17, que fala sobre a necessidade de você manter conforto térmico em ambiente de trabalho. Então, agora que você já sabe o porquê é importante você pensar em conforto térmico quando você pensa em galpões industriais, eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente pode fazer isso na prática, né? Como é que a gente pode considerar isso no momento em que você está fazendo o dimensionamento do seu galpão. Então, vamos lá. Quando a gente... Uma das principais formas de que aconteça essa ventilação natural no galpão é por meio do efeito chaminé ou Venturi. E como é que seria isso? Esse efeito seria devido ao deslocamento do ar em virtude das diferenças de temperatura e pressão dentro do galpão, o que gera o fenômeno da convecção, que seria essa movimentação dessa massa de ar. E como é que vai funcionar isso, Laureli? Vai funcionar o seguinte: quando a gente, pessoal, tem só um segundo.
Quando a gente tem o ar frio, a gente sabe que o ar frio, ele é mais compacto. Ou seja, como ele é mais compacto, ele tem uma maior densidade. E como ele tem uma maior densidade, ele tende a ser mais pesado e ocupar essa região inferior do ambiente. Já o ar quente, ele tende a ser o ar quente. Quando você tem o ar e ele está quente, essas moléculas elas tendem a ficar mais agitadas. Ficando mais agitadas, elas ficam mais distantes uma da outra. Ficando mais distantes uma da outra, esse ar quente ele tende a expandir. Tendendo a expandir, o que acontece? Ele vai se tornar menos denso. E assim, se tornando menos denso, ele vai ocupar altitudes maiores dentro do galpão. Então, vamos pensar. Se eu tenho um galpão, eu sei, em um galpão, uma casa, uma residência, eu sei que o ar frio vai estar nessa região inferior. Por que ela vai estar nessa região inferior? Ela vai estar nessa região inferior porque ele é mais compacto. Sendo mais compacto, ele é mais denso. Sendo mais denso, ele é mais pesado. Sendo mais pesado, ele vai estar ocupando essa região inferior do galpão. Já o ar quente dentro do seu galpão, ele é menos denso. Sendo menos denso, ele vai ocupar essa região superior do galpão. Tá, Launelli? E daí é o seguinte. Olha, se eu sei que o ar quente, ele está ocupando a região superior do galpão, o que vocês me diriam se eu abrisse aqui na parte superior do seu galpão uma abertura para que esse calor pudesse sair? Então, olha, o nosso ar quente está aqui nessa região superior. Se aqui no topo do meu galpão tiver uma abertura, esse ar quente vai poder sair. Esse ar quente podendo sair, você vai perceber que vai acontecer um movimento de massa de ar. Além do ar quente estar saindo, você vai ter uma renovação de ar, porque o ar quente saiu, e aí você vai diminuir a pressão, vai entrar mais ar, e aqui vai começar um processo de renovação do ar dentro do seu galpão. Entendeu? Então, vamos pensar. Sabendo que você vai ter o ar frio na parte inferior e o ar quente na parte superior, eu já entendi aqui que seria interessante eu ter uma abertura no topo do meu galpão. Não é? E como é que eu posso fazer isso na prática? Vamos pensar. Fazendo isso na prática, o que a gente tem? A gente está pensando que esse ar quente, ele é deslocado pelo ar frio e sobe. Vai estar na região superior. E a gente vai pensar em fazer com que esse ar escape. E quando a gente pensa em esse ar escapar, a gente tem algumas alternativas arquitetônicas que vão permitir que esse ar quente escape. E que alternativas arquitetônicas seriam esses? Nós poderíamos pensar nesses elementos que seriam os exaustores exaustores eólicos. Como é que eles funcionam? Quando a gente tem um ambiente aqui sem um exaustor, você percebe o quê? Que nessa região inferior a gente tem um ar mais frio, né, com a temperatura menor, e nessa ponta superior nós temos o ar que é o mais quente. Só que esse ar quente não está tendo por onde escapar desse ambiente. Você não está tendo renovação de ar. Então, quando você coloca esses exaustores, o que vai acontecer? Vai acontecer essa movimentação do ar que vai fazer com que a temperatura desse ambiente se torne menor. Aqui você vai ter, da mesma forma que anteriormente, temperaturas menores. Aqui, a maior temperatura dessa residência vai estar aqui no topo. Só que esse calor, ele vai estar saindo
Por onde? Por esse exaustor. E assim você vai fazer com que todo esse ambiente, além de ter um fluxo de ar, uma renovação de ar, vai fazer com que todo o ambiente tenha uma temperatura menor. Então, seria mais ou menos esse processo. Aqui está entrando o ar frio nessa residência e por aqui por cima está saindo o ar quente. Tudo bem? Outra situação em que a gente usa esse efeito chaminé, né, que seria isso, para que a gente faça a exaustão desse ambiente, colocando o lanternim. O lanternim vai estar aqui no topo. Deixa eu pegar. Vai estar aqui no topo. E ele é basicamente uma estrutura que vai permitir que esse calor saia do seu galpão. Aqui a gente tem uma imagem que está mostrando mais ou menos como é que ele funcionaria. Você tem aqui, ele permite a saída do ar quente. Ele permite a saída do ar quente ao mesmo tempo que ele impede a entrada de água, a entrada de chuva dentro do seu galpão. Então, basicamente seria isso, o lanternim. E outra forma de você utilizar esse efeito chaminé de forma com que você tenha uma renovação, uma ventilação do seu ambiente, seria por meio das aberturas zenitais. Como é que seria isso? Seriam alternativas arquitetônicas que são formas de você ter aberturas aqui, ó, no topo do seu galpão, da sua edificação, que vai permitir que ocorra essa saída desse ar quente. E como é que a gente pode fazer isso? Tem os átrios, tem os sheds, você já deve ter visto vários galpões que tem essa estrutura chamada sheds. Você pode colocar clarabóias na sua estrutura, lanternins. Aqui mais um exemplo, olha. Mais uma imagem que representa isso. Nós temos aqui as clarabóias que vão permitir que esse ar quente ele saia do seu ambiente. Os lanternins aqui, que vão estar no topo do seu galpão, e que vão permitir essa saída desse ar quente. Os sheds, olha, existem vários galpões que têm estruturas do tipo shed, átrio. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar. E aí você deve estar pensando, mas Launelly, como é que a gente vai dimensionar essa saída de ar? Como é que eu vou saber quantos lanternins eu tenho que colocar no meu ambiente? Quantos exaustores eu teria que colocar no meu ambiente? Como é que eu poderia garantir que o lanternim que eu coloquei vai garantir essa renovação de ar de forma que esse ambiente fique agradável termicamente? Aí nós temos uma grandeza chamada IVN. IVN, que é o índice de ventilação natural. Que, no geral, para que esse ambiente seja agradável, tem que estar entre 3 e 4, pelo menos. E se você quer saber sobre o índice de ventilação natural, você quer saber como calcular o índice de ventilação natural do galpão que você está dimensionando, do galpão que você vai construir, assista a próxima aula, porque esse vai ser o assunto da próxima aula. Na próxima aula, eu vou ensiná-los a calcular o IVN do galpão que você vai construir, que você está indo construir estrutura metálica, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram dessa aula, compartilhe esse vídeo com seus colegas de trabalho. Até a próxima. Tchau, tchau.